aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o estudo dos gases, e a equação de um gás ideal. Então fica ligadinho, papel, caneta, faça suas anotações, que tem muita informação. Bom, então a gente inicia a aula de hoje falando sobre as transformações gasosas, Algumas nós já até falamos na aula passada, Então na aula passada nós falamos sobre a isobárica e a isocórica, não é isso? Então hoje nós vamos revisá-las aqui, uma revisão rápida, e vamos falar da isotérmica. E além disso, dando continuidade, falando sobre a equação de Clapeyron e também a equação geral de um gás, tá ok? Então vamos lá. Então na aula passada nós falamos da isobárica, Então a isobárica, aquela transformação que mantém constante a pressão, ok? Então não há variação de pressão. Então mantém-se constante a pressão, variando apenas a temperatura e o volume. Lembrando que as três variáveis que nós trabalhamos aqui é pressão, temperatura e volume, Isso definimos, pressão, temperatura e volume na aula passada, tá ok? Se perdeu, lá na plataforma você encontra, tá certo? E o iso, o prefixo iso significa igual. Pronto. Então, uma transformação de igual pressão. E lá nós encontramos a relação de volume com temperatura que nós chamamos de lei de Charles. Então, volume 1, temperatura 1, volume 2 sobre temperatura 2. Então, esta relaçãozinha é o que nós chamamos lá de lei de Charles, para essa transformação isobárica. Lembrando que aqui vai ter um gráfico, o gráfico é de transformações diretamente proporcionais, não é isso? De relações diretamente proporcionais. Bom, falamos também da isocórica, Também chamado de isométrica ou isovolumétrica, O nome já é bem sugestivo, Isométrica ou isovolumétrica, então é volume igual, tá certo? Então aqui nós encontramos a relação de pressão com temperatura, pressão 1, temperatura 1, igual a pressão 2, temperatura 2, não é isso? Percebam que as relações elas são semelhantes, só muda aí quem são os seus atores. Nesse caso aqui é volume, lá é pressão. Também a lei de Charles também vai ter um gráfico de grandezas diretamente proporcionais, tá ok? Então, nós temos essa primeira parte, que é uma revisão da aula passada. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje, de fato, falando sobre a transformação isotérmica ou isoterma, vai depender aí do autor que você vai ler. Então a isotérmica, o nome já fala, Iso é igual, térmica vem de temperatura. Então ele trabalha com temperatura constante, Então a temperatura é constante, ou seja, vai haver mudança da pressão e vai haver mudança no volume, mas a temperatura não muda, tá ok? Então vamos imaginar o seguinte recipiente. Então nós temos aqui um recipiente qualquer, certo? E nesse recipiente nós vamos ter aqui um êmbolo, ok? Então nós temos um êmbolo aqui, uma tampinha, certo? Que veda aí esse recipiente, e dentro dele nós temos um gás. Então nós temos aqui as moléculas de um gás agindo. Ok? O que é que vai acontecer? Vai ser aplicada uma força neste sentido, empurrando este êmbolo, tá certo, para baixo. Ok? E isso a uma mesma temperatura. Percebam que não há aquecimento. Tá ok? Então, no momento em que ele é empurrado, certo? O que vai acontecer com as moléculas desse gás? Essas moléculas elas serão comprimidas, tá ok? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, Então, o êmbolo ele foi empurrado para baixo, certo? Houve uma mudança, muito lógica aqui do volume, o volume diminuiu, e as moléculas elas ficaram aqui mais juntas, mais próximas umas das outras, ok? Como as moléculas ficaram mais próximas umas das outras,
certo? Nessa configuração, a quantidade de batidas, né, de choques que essas moléculas elas irão exercer umas com as outras e também dessas moléculas com a parede do recipiente vai aumentar. Isso porque eu tenho a mesma quantidade de moléculas, mas eu tenho um espaço, né, um volume menor de atuação. Tá ok? Então é o seguinte, então eu tenho aqui volume 1, né, vamos dizer assim, e o volume 2. Nós já vimos aqui que o volume 1 ele é maior do que o 2, tá certo? Então as moléculas elas tinham mais espaço, então elas poderiam atuar ali normalmente, certo? O espaço foi diminuído, ok? O volume foi diminuído. E as mesmas moléculas que estavam anteriormente continuam agindo. O que vai acontecer? A quantidade de batidas, a quantidade de choques, né, dessas moléculas com o recipiente ou entre elas vai aumentar, porque o espaço entre elas foi diminuído, certo? Ou seja, este gás ele foi comprimido. Isso vai aumentar a pressão, ok? Então eu tenho aqui pressão 1 e pressão 2. No caso, a pressão 2 ela vai ser maior do que a pressão 1. Percebam o seguinte, que houve uma diminuição no volume e houve, né, isso acarretou um aumento da pressão. Diminuiu-se o volume e aumentou-se a pressão, certo? Isso em uma proporção. Então nós podemos dizer o seguinte, que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então pressão e volume são inversamente proporcionais. Já muda lá da outra, né? Das duas primeiras. Porque lá nós tínhamos o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Neste caso, serão grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, à medida que um diminui, o outro aumenta. Então, nós podemos fazer uma leizinha entre eles, né? Que é uma lei de multiplicação. Ó. Então, eu posso dizer, ó, pressão 1 vezes volume 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2, né? Se diretamente proporcionais eu divido, então inversamente proporcionais eu vou multiplicar. Então nós chegamos aqui nessa leizinha, né? Que nós chamamos de lei de Boyle. Né? Lei de Boyle-Mariotti, tá certo? Então, essa é a nossa isotérmica, certo? Então, nós podemos representar isso através de um gráfico, né, de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou ter pressão e volume, não é isso? Já que nós estamos relacionando os dois, pressão e volume. Percebam o seguinte, quando eu tenho o volume 1, que é um volume grande, né, vamos colocar aqui, a pressão 1 ela é pequena. Se eu diminuo o volume, a pressão ela aumenta, tá certo? Então eu vou ter, ó, pressão 1, volume 1, pressão 2, né, volume 2, ok? Então eu vou ter um gráfico que vai ter essa configuração, ó, um gráfico de grandezas inversamente proporcionais. Então nós temos essa curva aí que vai representar essa lei, né, que é a lei de Boyle, né, que é da isotérmica, tá ok? Então toda vez que a gente olhar um gráfico desse, nós já sabemos que se trata de uma isotérmica, né? Então nesta curva, qualquer ponto desta curva, a temperatura ela vai ser constante, vai ser igual, tá certo? Bom, então nós já falamos aí das transformações, finalizamos essa parte de transformação, então vamos falar da equação de Clapeyron, né? Então, a equação de Clapeyron. Pronto. Bom, então a equação de Clapeyron, certo? É uma equação em que ela vai relacionar as três
variáveis e também vai falar de uma constante, certo? Que é a massa. Percebam que sempre essa massa, não é a massa do gás, ela sempre se mantém constante. A gente não mexe com ela, a gente mexe com pressão, com volume, com temperatura, mas a massa não. Tá certo? Então nós temos o quê? Ó? Pressão e volume, tá certo? E para as demais leis a temperatura ficava sempre embaixo, né? Então nós podemos dizer o seguinte, ó, que pressão, volume e temperatura, certo? Vai ter uma relação com o N, certo? Esse N, para a gente, vai ser o número de mols, certo? Lembrando que esse número de mols, né, ele é dado pela massa dividido pela massa molar, né, ou massa molecular, tá certo? A primeira é quantidade e a segunda é característica, tá certo? Então, massa em quantidade e a massa molar é uma característica que vem aí, né, dessas partículas. Então, nós temos que esse número de mols é massa sobre massa molar. Então, nós podemos fazer a seguinte relação, dizer o seguinte, ó, pressão, volume sobre temperatura, né? Isso vai ser igual, né? Vamos dizer assim, ao número de mols multiplicado por uma constante, que vamos chamar de constante universal dos gases perfeitos, que vai ser o R. E isso para poder corrigir esta relação. Então, este R é chamado de constante universal dos gases, né? Então, é a constante universal dos gases perfeitos. Pronto. Esse R ele vai ter um valorzinho. Ele pode ser 0,08, pode ser 8,3, vai depender das unidades que você vai trabalhar. Certo? O certo é que a questão que você vai trabalhar com essa constante ela vai ter que aparecer lá. Ou então a resposta vai ser essa constante, né? A resposta ele pode querer que você encontre essa constante, certo? Ou além disso, quando ele não te der, pode ser que essa constante ela se cancele em algum momento do cálculo, certo? Então, o mais correto é dizer que se você precisar da constante, a constante vai estar lá na questão, certo? Vai ser um dado da questão. Então, arrumando aqui a casa, nós podemos dizer o seguinte, ó, pressão, volume é igual ao número de mols, constante universal, vezes a temperatura. Então, essa é a nossa equação de Clapeyron, tá ok? Pode se apresentar desse jeito, mas também pode vir assim, ó. Pressão vezes volume vai ser igual, ó. Quem é o N, né, o número de mols? É massa sobre massa molar. Então, pode aparecer aqui, ó. Massa sobre a massa molar vezes a constante vezes a temperatura. Pronto. Então, com isso, né, nós chegamos aqui às duas equações que pode representar, né, na verdade é a mesma equação, só que escrita de outra forma, né? Pode representar aqui, tá certo? Uma equação de estado do gás, tá ok? Então ela envolve aí as três, né? Nós temos as três variando, né? Pressão, volume e temperatura, mas também envolve características internas a um gás, como o número de mols, né? Que é massa sobre massa molar, e a constante universal dos gases, né? Essa constante de correção para esse estudo dos gases, tá ok? Essa equação aqui é uma equação bastante utilizada, tá certo? As unidades que nós trabalhamos aqui, só para deixar claro, né? As unidades que nós trabalhamos aqui é o seguinte, né? Unidade de volume, né, de pressão e de temperatura, tá ok? Vai depender muito do que vai trazer a tua constante, tá certo? A tua constante geralmente ela pode vir, ó. Geralmente ela vem, né? O R ela vem em atmosfera, litros por mol Kelvin, ok? Então isso quer dizer o seguinte, que a pressão em ATM, né, atmosfera, o volume em litros,
o número de mols é em mol e a temperatura em Kelvin. Mas ela pode vir também centímetros cúbicos, metros cúbicos. Aqui pode vir graus Celsius no lugar da temperatura. Então, as unidades que você vai trabalhar nas suas questões vai depender da unidade que te diz lá a constante. Tá ok? Então, ela é que vai mandar. Ela vai te dar o valor numérico, tá certo? Ou é 8, ou é 0,08, 82, 83, vai depender da aproximação. Ou é 8,3, né? Aí vai vir Joule por outras coisas lá, tá certo? Ele vai vir Joule por mol Kelvin, tá ok? Então, vai depender da questão, tá certo? E nós podemos fazer o seguinte, relacionando a seguinte situação, né? A gente pegar um gás que está em um ambiente e levar para outro, né? No mesmo recipiente. Então, vamos supor o seguinte, que a gente tem um certo gás em um recipiente hermeticamente fechado, ok? Então, esse gás ele está em um local frio, né? Vamos supor que ele esteja, sei lá, no Canadá. E ele vem para o Brasil, este mesmo gás, ó. Então, este mesmo recipiente, ele viajou aí, né? E chegou até o Brasil. Pronto. Chegou até o Maranhão. Vamos botar aqui que chegou até o Maranhão. Pronto. Nós vamos perceber o seguinte, que nesse gás ele vai haver algumas mudanças. A primeira mudança é a mudança de temperatura. As temperaturas são diferentes. Certo? A temperatura no Brasil, aqui no Maranhão, é maior do que no Canadá. Mudando a temperatura, nós vamos perceber uma mudança de volume. O volume, ele vai mudar, ó, são volumes diferentes. Ok? Como a temperatura aumentou, o gás expandiu, aumentou o seu volume. Com isso, vai haver também uma mudança de pressão. Porque o gás expandindo, está no mesmo recipiente, vai aumentar a pressão. Certo? A única coisa que não vai mudar, vocês vão perceber aí, vai ser o número de mols, né? Vai ser a massa. Certo? O número de mols ele permanece o mesmo, ele permanece constante. Então, se nós fizermos o seguinte, ó, a equação de Clapeyron para o gás no estado 1. Então, vai ser ó, pressão 1, volume 1, constante, quer dizer, número de mols, né? Constante, temperatura 1. Estou arrumando um pouquinho mais, eu posso escrever assim, né? Pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1 é igual a N vezes R, né? A mesma coisa eu posso fazer para o gás quando chega no Brasil. Ó, posso, né? Vai ficar pressão 2, volume 2, NR, temperatura 2, né? Arrumando um pouquinho mais a casa, pressão 2, volume 2, temperatura 2, vai ser igual ao número de mols vezes a constante. Pronto. Perceba o seguinte, nós temos que esta relação é igual ao número de mols vezes a constante, e esta outra relação é igual também ao número de mols vezes a constante. Certo? Só posso deduzir o quê? Que essas duas relações elas são iguais. Então, podemos dizer que pressão 1, volume 1, temperatura 1 vai ser igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. Então, nós chegamos aqui na equação geral, né, de um gás. Esta equação ela também está relacionando as três variáveis, né? Pressão, volume e temperatura. Né? Então, a equação geral dos gases. Ok? Então, nós temos a equação de Clapeyron, que vai também trabalhar com as três variáveis, certo? Só que ela também trabalha com uma estrutura interna do gás, né? Trabalha lá na sua estrutura molecular, certo? E com a quantidade, que é massa sobre massa molar, né? O número de mols, e com a constante universal. E nós temos a equação geral de um gás que trabalha apenas com a mudança, né, dessas três variáveis, né, que é pressão, volume e temperatura. Ela não chega a ser tão íntima a trabalhar com essas relações aí internas do gás, né, como as suas moléculas e a constante universal. Tá ok? Bom, então, com essas informações,
nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.